Boa noite. Estamos no ar com o nosso Papo de Terreiro, conectando você à sua ancestralidade. Eu sou a Nay Catanho, Mãe Carminda de Omulu. Eu sou a Vanessa Vasconcelos, de Nanã. Wagner Odara com vocês. And Sara Carvalho de Odé. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. E hoje, finalmente, será revelado o grande segredo. Qual é o tema do programa de hoje? Vanessa, de Nanã, qual é o tema do programa? sobre intolerância religiosa. Eu acho que é um tema muito, assim, irrelevante, porque a gente nem vive, assim, nada referente a isso. Mas é bom a gente ficar olhando as pessoas, né? Com intolerâncias lá, com os outros, com a gente não, né? É isso. Nós somos café com leite. Café com leite, que somos pessoas tão abençoadas que a gente nem sofre intolerância. Não existe intolerância, isso é mimimi, graças a Deus. Eu nem tenho uma história picante pra falar sobre intolerância religiosa. É mimimi. O Wagner hoje ele tá coisadinho, não tá? Uma só não, são várias. É isso. Vanessa de Nanã, conte para o nosso público brevemente a sua história. Como foi sua chegada até a Casa São Lázaro, para o pessoal te conhecer? Vamos lá. Eu tenho uma história com axé desde pequena, né? Eu sou filha de mãe de santo, sou avó, sou neta de mãe de santo também. Fui criada dentro de uma casa de axé. Conheço todo mundo da família São Lázaro desde pequenininho, nós nos conhecemos desde pequeno. E, né, como o Brasil é um estado laico, todo mundo escolhe a religião que quer. Olha ela justificando, e em algum momento da gente. minha vida eu escolhi outra religião. Sim, eu era de outra religião, minha mãe sempre no axé. E eu saí. Eu por muito tempo da minha vida fiquei fora do axé, mas sempre respeitando. Nunca desrespeitei. Eu sei de onde que eu vim. E aí, ano passado, minha mãe foi na Casa São Lázaro, me chamou, Vanessa, vamos aqui. Vamos ali rapidinho. Vamos ali rapidinho. E desde então já tem um ano que eu estou com a família. E estou adorando, estou revivendo muita coisa da minha infância. Estou percebendo que realmente eu sou do axé. Não, meu caminho era esse. É questão de caminho que eu já ouvi, né? Até dentro da própria casa. E chegamos no ponto de intolerância religiosa. O que é intolerância religiosa? É o desrespeito contra qualquer credo, liturgia ou culto religioso, né? E como se manifesta a intolerância religiosa? Ela se manifesta com esse desrespeito, com palavras de baixo calão, muitas vezes usadas, até às vezes violência física contra pessoas de outras religiões, e o impedimento da prática religiosa. Então, se vocês derem uma googada, né? Quais são as religiões que mais sofrem intolerância religiosa lá no Google, tá? São todas as religiões de afrodescendência, que são as candomblé, umbanda, que são as religiões que vieram com os escravos, né? Então eu digo para todo mundo que intolerância religiosa ela é um subtópico de racismo. Ela é um subtópico de racismo. Para mim... A lei de intolerância religiosa, ela está dentro da lei de racismo. Que é a Lei 7.716 de 89. É uma lei que fala sobre isso. E a intolerância religiosa é um crime inafiançável, imprescritível. Então, qualquer um de vocês que sofram essa intolerância religiosa podem chegar na delegacia e fazer um BO tranquilamente. Imprescritível por quê? Porque ela não prescreve. Então, a qualquer momento, vocês podem chegar lá e fazer o BO e processar a pessoa a qualquer momento e inafiançável, porque ela não tem fiança. Eu esqueço que ela é advogada. É maravilhoso isso. Então, dentro da lei, nós estamos tranquilos. A mãe Carminda, ela pode sair assim para a rua, do jeito que ela está aqui, caracterizada. Qualquer momento que ela quiser. Ela não precisa ter vergonha, ela não precisa ter medo. Muitas pessoas lá atrás já tiveram medo, já tiveram vergonha, mas agora a gente tem que correr atrás. Agora a gente tem que botar a cara a bater. A gente não tem que ter medo, porque a lei está aí, as redes sociais também. Como foi falado há uns sexta-feiras atrás, os jovens do terreiro estão também trazendo
essa ajuda para nós, que somos mais esse velhos. Movimento, Esse né, movimento da juventude. Então, tá aí as mídias sociais. Quem tiver curiosidade, olha o que é Umbanda, olha o que é Candomblé, antes de falar o que não sabe, né? Antes de falar o que não sabe, antes de falar o que não é verdade. Então, eu como negra, eu não tenho mais vergonha de andar com meu cabelo assim, né? Eu como negra, eu não tenho mais vergonha de andar com meu contregum onde eu for, não tenho mais vergonha. Não tenho mais vergonha de usar meu fio de conta onde eu for, não tenho, porque agora eu tenho a lei. E eu tenho estudo comigo e eu tenho redes sociais comigo também. Então, nós temos que fazer um movimento, sabe? Um movimento, dar a cara a bater mesmo. Não tem que ter vergonha. Se tiver de preceito, vai do jeito que tiver. Se tiver na escola, vai do jeito que tiver. No trabalho, vai onde for. A gente não precisa ser umbandista ou candomblessista 007. A gente precisa viver escondido, como na época da minha avó, na época da minha mãe, se vivia escondido. Os terreiros eram escondidos. Hoje em dia, a gente tem que abrir tudo. Eu não digo atrapalhar. A gente não vai atrapalhar, porque eu sei que o nosso culto, ele é um pouco barulhento. Tem tambor, Qualquer coisa, né? Tem tambor, tem canto, tem palma. Mas nós também temos que ter o nosso respeito, o nosso lugar, e temos que ter o nosso tempo também. Temos que ser respeitados sempre. Que é isso? Aí é nosso. A gente pode ir embora. 77777, Vanessa, deputada distrital, eu animo. Doutora Vanessa de Nanã, respeite. E eu Então é queria, isso. e uma coisa que eu sempre lembro nesse discurso é a questão do racista, né? Que não adianta não sermos racistas, nós temos que ser antirracista. Você não tem que ser simplesmente contra esse tipo de atitude, de intolerância, de racismo. Você tem que ser ativo. Sim. Enquanto pessoas brancas têm que se posicionar e defender o povo preto, a gente também tem que levantar. E a bandeira do preto, a bandeira do macumbeiro, a gente simplesmente acabou o tempo da repressão, assim, na minha cabeça, né? A gente não tem mais que ser passivo como a gente foi doutrinado a ser. Porque hoje, por exemplo, e uma outra coisa que você me lembrou também, isso serve para outros crimes, espero que ninguém precise, mas é sempre bom a gente lembrar. Por exemplo, sofreu intolerância religiosa, vá numa delegacia especializada. Sofreu, assim, dentro das possibilidades, né? Sofreu violência doméstica, procure a delegacia da mulher. É alguma coisa com criança, vá em delegacia especializada. Sim. Não que as outras não devam atender da mesma forma, mas realmente nas especializadas, os profissionais estão preparados, mais preparados para atender e com maior conhecimento das causas, né? Um aspecto que a gente tem que abordar no nosso programa, que é fundamental, é assim, nós hoje nós temos leis, né, que nos abrigam, que nos amparam, né, acerca de algum tipo de injustiça que aconteça, principalmente se for racismo ou intolerância religiosa. É óbvio que todos nós temos que aprender a usar a lei, porque a lei é o dispositivo legal e aquilo que nos coloca, né, em pé de igualdade com todas as pessoas que representam esse processo. Mas a gente também não pode esquecer, e nós como umbandistas, talvez seja esse o maior desafio de nós umbandistas, né, que somos o que mais sofremos com a intolerância religiosa, que o grande papel do umbandista é educar a sociedade onde ele está inserido para não ser intolerante, para não ser racista. Porque eu vejo, né, essa questão de você não concordar com o racista, mas você ser contra ele, eu só vejo que eu sou contra alguém quando eu me coloco diante de alguém que é contrário ao que eu penso, que vai existir um conflito entre nós, entre eu e essa pessoa, que nós pensamos de forma contrária. E o conflito é o primeiro passo para a educação. Quando há um conflito, né, quando não é confronto, quando há um conflito, para que você possa resolver um conflito, você utiliza o diálogo. Quer dizer, para educar, nós precisamos ter o conflito, e o conflito é resolvido através do diálogo. Isso é que Paulo Freire vem colocar
para o brasileiro, para que ele possa evoluir dentro desse processo de construção de nação, de identidade. Então é importante a gente compreender que nós precisamos ocupar esses espaços com a nossa voz dentro dos conflitos que forem permitidos. Porque às vezes, e é muito mais comum, né? E eu ia até te perguntar, né? Para que você não sofra aqui também com a gente aqui, intolerância religiosa, né? Você saiu da linha, né, da tua ancestralidade, né? E aí você buscou uma outra linha religiosa. Sim. Qual foi? Evangélica. Evangélica. Ó, esse é um processo. Porque veja bem, a partir do momento em que eu sou tratado de intolerância pelos evangélicos, e eu trato também com intolerância os evangélicos, sim, entendeu? Isso não é conflito, isso é confronto. Sim, mas a grande questão assim que eu vejo, e eu vivi muito, o discurso sempre foi o mesmo, porque assim, eu não sei se doutrinariamente foi a forma com que a Umbanda foi criada, somos muito passivos, e vocês sabem que isso me irrita um pouco, né? Assim, eu não busco confronto. Vocês sabem, eu não saio da minha casa e falo, não, hoje eu vou atribular a vida de alguém. Eu quero encontrar... Não sai. Inclusive, eu gostaria de nunca encontrar com nada, mas parece que os confrontos, assim, vai ali, vamos ali, né? Então, assim, eu vejo uma questão muito diferente. Por exemplo, a gente que é macumbeira, a gente sabe quando a pessoa tá curiosa. Curiosidade saudável. E a gente sabe também quando tem ali os simpatizantes que fazem, mas como é que é lá na sua casa? Isso aqui, a gente sabe que a pessoa tá querendo vamos lá conhecer, vem cá, vem conversar com a avó, vem ser amiga do mirim, né? A gente sabe. E eu sempre tenho esse tipo de discussões saudáveis. Ambiente de trabalho, com outras pessoas, que me perguntam sempre do fio de conta, perguntam da minha casa, qual é a diferença do candomblé e da Umbanda? São pessoas que estão dispostas a dialogar. É uma situação. E às vezes elas não concordam com alguma coisa que nem faz parte da vida delas, e a gente tem que explicar e justificar coisas que não pertencem ali às outras pessoas. E até aí tudo bem. Mas a gente está falando aqui da questão do crime mesmo. Sim. Assim, porque o que acontece? O umbandista, minha visão, tá, gente, particular, e a gente sabe que a minha mente é muito diferente, né, das demais. Colorida. Muito. O que acontece? Fomos ensinados, doutrinados a não questionar, doutrinados a aceitar qualquer coisa, doutrinados a estarmos em uma situação de rebaixamento social. É a visão que eu tenho. As religiões dominantes, vou colocar assim, elas não têm interesse de pé de igualdade de um umbandista, e eu falo isso com gestão pública, com benefícios, assim, quem é de fora da Umbanda, quem é de fora do candomblé, não tem o mínimo interesse de ver o umbandista e o candomblessista ter os mesmos direitos que qualquer outra pessoa tem. Só que independente da questão do querer, nós brasileiros macumbeiros, nascemos com os mesmos direitos que quaisquer outras pessoas. Então o que a gente quer não é direito a mais. O que a mulher quer quando luta pelos direitos da mulher não é direito a mais. O que a comunidade LGBTQIA+, não quer... privilégio. Não quer. É a gente quer pé de igualdade. A gente quer sair sem ninguém tacar uma pedra na nossa cabeça. A gente quer usar o nosso fio de conta sem perder a chance de ter uma promoção ou mesmo que sequer de ter um emprego. Uma pergunta para vocês que estão na live nos ouvindo. Quantos de vocês já se sentiram confortáveis de irem para uma entrevista de emprego com fio de conta? Ou então numa entrevista de emprego falar que você é um bandista, que você frequenta? E é uma coisa que faz bem para quem pratica, é uma coisa boa para a comunidade. Onde tem terreiro, a comunidade que tem um terreiro ganha cesta básica, ganha sopa, tem reza, é beneficiada de alguma forma, móveis, né? A gente ajuda muito a comunidade que a gente está inserido. E ainda assim somos o 007, ainda assim a gente vive escondido. Ô Nai, mas assim, para a gente também ampliar mais essa discussão, que quando a gente está dando as aulas, a gente orienta, né, os nossos irmãos. Por exemplo, se você me agride, a tua agressão a mim diz quem você é, não diz quem eu sou. Eu sou o agredido e você é a agressora. Está muito claro isso. Sim. Mas se eu revido,
Você acabou de determinar como é que eu devo agir. Não concordo, não vai. Presta atenção, não, presta não. atenção, presta Tá. atenção, presta atenção. Porque veja bem, quem está no controle não sou mais eu. Não sou mais eu, é você. Você tem o meu controle. Por que a gente não deve revidar nesse aspecto? Porque quando a gente revida, nós entramos na vibração do outro. Nós não colocamos a pessoa na nossa vibração. Se eu ainda sou controlado por você, eu quer dizer que eu ainda não evoluí o suficiente para o que eu vim buscar aqui. Mas eu vim pra evoluir. Mas presta atenção. Não tô evoluindo, só não tô evoluindo. Presta atenção, que é pra gente dar esse salto. Veja bem, quando você me agride com intolerância, a Vanessa já falou que existe uma lei que determina isso. Quando você me agride, você já não é mais problema meu. E nós, filhos de santo, nós precisamos entender isso. Quando você me agride dentro da minha escolha religiosa, você já não é mais problema meu. Quando você é problema meu? Quando você quer entender por que eu escolhi essa religião. Quer dizer, você tem um conflito comigo. E aí você quer entender. Quando você quer entender, aí eu tenho a oportunidade, né, de continuar na minha vibração e talvez até te colocar numa vibração onde você não se transforma num agressor. Isso a gente chama, Nai, de educação. O nosso papel, ele não pode ser o papel de polícia. Se a gente age como polícia, a gente está agindo igual os intolerantes. Mas a gente não tem, assim, teoricamente, na teoria mesmo, no campo do imaginário, assim, do não material, eu entendo o que você me diz. Gente, pelo amor de Deus, não tô falando pra sair brigando, essa lutando. discussão é antiga, gente. É antiga. Mas assim, eu tô falando de questões concretas. Eu não tô falando da implicância que uma pessoa tem com a outra. No sentido de, ela é macumbeira, eu não gosto dela e não vou ser amiga dela. Eu não tô falando desse tipo de agressão. Eu tô falando do tipo que as pessoas estão na rua e o nosso povo tá sendo fisicamente agredido. Sim. Bernardo, Deus que me livre e guarde, meu filho tá na escola e alguém bate nele, na minha cabeça. Vocês sabem, gente, eu não sou parâmetro pra ninguém, por favor, pelo amor de Deus, tira o áudio da live. A questão é a seguinte, não tem como a Nayara hoje... gente, vocês sabem que eu luto pelo povo de santo, eu não tô aqui pra fazer contenda, pra criar discussão, mas eu tenho essa ideia que todo mundo pensa do mesmo jeito sobre os umbandistas, e eu não falo nem tanto sobre o povo do candomblé, porque o povo reagir do que deixar as pessoas fazerem o que quiserem comigo em nome da minha religião e eu não posso me defender. Por favor, Vanessa, minha advogada, me defenda, me ajuda. Vamos lá. Vanessa é minha afilhada, Eu só gente, sei ela que- tem que me sem defender. pressão. Eu só sei Sem que pressão. batemos a meta e agora estamos dobrando Vamos a ouvir a meta. pena da lei. Vamos lá. O negócio é o seguinte, o que a Ana está falando é muito importante. Não, E é pode verdade, acabar aí o E discurso, é verdade, acabou. porque quando ela fala isso, eu não vou ficar parada, eu não sou saco de pancada, o que ela está querendo falar? Eu não vou ficar caladinha. Eu não vou ficar chorando e vou pra casa e amanhã eu vou voltar pra escola, eu vou voltar pro meu trabalho disfarçada. Só um momentinho, por favor, só uma pausa. Time Wagner ou time Nai? Gente, comenta aí na live, por favor. Vai, Vanessa. Eu também vou falar do irmão Wagner. E Será que tem aí, enquete aqui? Será que eu consigo fazer e aí o enquete? que acontece? Muitos falam, para de mimimi, Nai. Isso é mimimi. Isso é frescura. Isso é frescura. Isso não é frescura, isso é lei, isso é direito dela e de todos. E é os crime bandidos quem tá da presença. fazendo. É crime. Então, as pessoas que são acusadas daquilo, você é bruxa? Eu já escutei. Eu já escutei dentro da escola, sua mãe é bruxa. Porque minha mãe tinha mania de, caracterizada como a mãe Carminda tá aqui do meu lado,
Ela entrava na minha sala de aula, eu era pequena, eu lembro, ela entrava na minha sala de aula com uma caixa enorme de Cosme Damião e dava para cada criança, não perguntava se ela fazia o que ela queria fazer, o que ela tinha que fazer ali, e ela ia embora. E eu que ficava escutando as coisas depois. Então eu sou uma pessoa que posso falar, porque eu, desde pequena, eu passei por isso. E eu era a turma do Wagner. Eu ficava calada, eu ficava quietinha, eu ficava chorando muitas vezes. E o que acontece? Eu me escondi por muito tempo da minha vida. Hoje é que eu tô me reencontrando. Eu tô quase com 40 anos já. Então assim, se eu fosse que nem a Nay, eu já tava... Não sejam como a Nay, gente. Então a gente tem que ter um meio termo entre a Nay e o Wagner. É exatamente a verdade isso. é essa. A gente não pode ser nem tão pouco. A gente tem que ter um meio termo. A gente tem que falar, ó, isso que você está fazendo é crime. Eu vou na delegacia. Você pode ser minha testemunha, Esse você é o Wagner. também pode. Esse é o Wagner. Entendeu? Esse é o Wagner. E pegar aí e fazer, processar a escola, processar a Esse é o diretora. Wagner. Correr Esse atrás é o Wagner. mesmo, gente. Sim. Porque isso não é mimimi, isso não é frescura, isso não é ruim, entendeu? Isso é bom. Isso é a massa levantando. Vanessa, A nosso favor. Vanessa, eu vou tentar colocar de novo aqui para vocês. Quando se existe uma lei, e a lei ela tá aqui para isso. Sim. Nós, umbandistas, nós temos que usar a lei. Sim. Nós temos que usar a lei para nos defender. Para nos defender. Mas nós temos que usar a nossa religião para educar as pessoas. Ponto. Sim. Agora veja bem, se eu revido uma agressão, eu me torno um intolerante. Também, com certeza. Você está entendendo? Também. Como Não, olha o meu termo, tem que ter o meu termo. Nai, Gente, se eu revido, vamos imaginar uma situação. Você critica a minha religião, você é agressiva comigo, e eu revido isso. Veja bem, eu acabei de cometer um crime também. Não, porque você está se defendendo. Aí é que tá. Me defender é através da educação. Como que é? Não, isso. Eu Nai, sou meu padrinho. Pois é, Nai, isso Só que é o que não, mas isso aqui não é o que a lei fala pra gente, Nai. Nai, veja bem. Por que existe hoje o crime de intolerância religiosa e ele tá dentro da lei de racismo? Porque o racismo, ele é cultural, ele é arraigado na nossa sociedade. Sim. Então, ele acontece quase que o tempo inteiro. Veja bem, como é que o racista, ou a pessoa que sofre racismo, ele vai se defender? Usando a lei. E da mesma forma que também nós, de religiões de matriz africanas, nós revidamos através da lei. Porque se nós revidarmos da mesma forma que nós somos atacados, nós também somos intolerantes. Quer dizer, a lei também ela deveria ser aplicada em nós. Sabe por quê? Não faz sentido. Mas faz todo sentido. Gente, O Alguém contrário comentou não que faz. a Betânia, eu posso até levar pra ler, mas eu revido na hora. Ô, Betânia, eu te amo, eu quero ser sua madrinha. Vem pra cá. eu sou Lázaro também. É por isso que muita gente, inclusive, escolhe Nay, madrinha, e Wagner, padrinho. Desse crime aí, não tem o nome desse crime aí? Da Betânia ali, de agressão? É agressão. Gente, comum. legítima defesa, é atenuante de pena. Tô mentindo, Não, é doutora? atenuante de pena, com certeza. A pessoa... Gente, é porque eu acho que a gente não tá falando dos mesmos crimes. Eu não tô falando da pessoa que chega e fala assim: ai, você é uma macumbeira, você vai pro inferno. Não tô falando desse tipo de crime. Eu tô falando de violência, de pessoas que matam outras pessoas. A pessoa chega com um pau pra dar na minha cara, porque você é uma macumbeira safada, vou te bater. Aí eu vou falar: pode bater, meu anjo, eu vou me defender, vou sair daqui, eu vou na delegacia. Não é isso. Porque não é essa isso, não. é a passividade que o nosso povo de terreiro vem sendo doutrinado a fazer, e há muitos anos, tanto que a gente teve que lutar durante séculos para ter uma lei de igualdade racial, onde fala assim, é porque o Brasil, ele é um país muito maravilhoso, mas ele me assombra em alguns aspectos, eu já comentei isso com vocês. É proibido matar no Brasil, Código Penal, artigo 121, homicídio, matar alguém. Ponto. É proibido matar pessoas no Brasil. Pena de tantos a tantos anos e tal, e tal, e tal. Certo? Só que aí tem uma outra lei que fala assim, meu anjo, quando a gente fala que matar alguém é proibido, a gente tá falando da sua mãe, da sua namorada também. Matar mulher no Brasil, pelo fato dela ser mulher, também é crime, tá, meu anjo? Então a gente tem que ter uma lei, em cima de uma lei, em cima de uma lei, para as pessoas entenderem o funil. Porque assim, matar alguém não pode.
Mas será que matar macumbeiro tem problema? Aí a gente tem que ter uma Pois é, lei, mas, porque Nayara, as pessoas estão Nayara, morrendo. mas presta atenção. Terreiros estão sendo queimados. Nayara, a lei, ela não protege contra. Ela não protege. Eu tenho uma dúvida. Ela não protege contra a intolerância. Ela não protege. Ai, tô não tem nervosa. como. A lei de tolerância ela começou aqui e acabou a intolerância. O que a lei de intolerância garante pra gente? Garante que a gente pode fazer justiça. Eu tenho uma dúvida. Entende? É isso que a lei vem garantir pra que a gente. mãe acha disso? Eu tenho uma dúvida. A mãe do Situação hipotética. Eu não vou usar o Centro São Lázaro como exemplo, porque eu não gosto de falar coisas ruins. Hipoteticamente. Uma outra galera, muito querida, uma família muito amada, tá no seu terreiro fazendo a sua gira. Normal. Entra uma cacetada de gente, começa a quebrar tudo e falar e sei lá o quê. Como devo agir nessa situação? Não, André, tá falando. A gente tá falando de a gente vai revidar ter que em qual ficar proporção assim. e até qual proporção? De mim. Não, fala você que você. Não, Wagner, não vai Eu falar posso falar assim, então. falar. Posso Tô falar? nervosa. Não, então veja bem. Cara, vamos imaginar que nós estamos lá Nós fazendo. não, outra família. Nós estamos lá fazendo. Dentro do que é da construção da lei, né? Sim. Nós temos que acionar as autoridades competentes. Sim, aí a polícia É isso. vai chegar em 37 minutos. Nesses 37 minutos que a polícia não chega, Bom. a gente faz o quê? Bom, aí cara, Luta! Mentira. mas possivelmente é o que vai acontecer, né? Não. É o que vai acontecer. Eu É óbvio que vai Tenho acontecer. um partido. Eu sei o que eu estarei Não. fazendo nesses 37 minutos hipotéticos. Pois é, mas a minha você pergunta é entende, mas você entende que a existência da lei é para que a gente possa se resguardar de fazer com que essas Sim. pessoas sejam punidas. Não, elas vão É pra ser isso que punidas, existe. mas depois Veja vai bem, ganhar porque bastante. lei, a própria palavra, ela vem com essa carga de punição. Você não respondeu a minha pergunta. Eu não Você tenho você como. não. A pessoa tá lá quebrando tudo, tá lá no quarto de santo com um taco Eu de sei. beisebol, como acontece nos terreiros hoje do Rio de Janeiro, quebrando o santo de todo mundo. Nesses 37 minutos hipotéticos que a polícia não chega, o que o Wagner vai estar fazendo? Eu acho que Eu possivelmente correndo de não apanhar. Com eu acho que certeza. você ia ficar doido vendo Oxóssi sendo quebrado. Ah, não, aí não sei, gente. É difícil. É difícil, mas assim, é difícil responder. O que eu É quero, difícil porque responder. a ideia que eu tenho, que as pessoas têm, é a seguinte: podemos fazer o que a gente quer porque o povo de Umbanda. É mole. Obrigada. Não, eu não vejo dessa forma, não. Eu Porque não assim, vejo. se alguém entra no meu terreiro falando alto, eu vou falar mais alto. E eu não acho que eu tô sendo agressiva com essa pessoa. Eu tô respondendo na mesma medida. Se alguém entra quebrando tudo lá, eu vou quebrar até a terceira geração daquela tem lei. pessoa. Tem lei. É como se fosse Aí, a questão- veja bem, tem lei. Aí tem uma lei, mas essa lei que você vai, que veio aqui na minha cabeça aqui. Sim. Essa lei que você vai falar talvez, ela não se aplica olha, é importante vocês entenderem. Ela não se aplica à intolerância, porque aí não é uma questão de intolerância, é de invasão de propriedade. De propriedade, é isso que eu ia É falar. uma outra questão. Então a gente tem que ser passivo em questão de Não, intolerância, não, mas não. questão de agressão. Invasão de propriedade, você pode revidar. pode revidar. Eu quero saber quando que eu posso sim. bater em pessoas. Qual é a lei que me ampara? Se vai- É só isso. Amiga, não tem, tá bom? Como assim, você Márcio? não pode Não, sair não, batendo não, nas não. Porque a pessoas. ideia que Não, eu tenho, não deve, né? eu falo de coração. Mas a aí ideia eu lembrei tenho, que realmente é essa aí. eu Tem- posso fazer o que eu quiser Mas é. com o povo de terreiro, porque eles são paz e amor, eles vivem de banho de erva. Eu sou- vou brigar com eles vão tomar um chá. Mas se eu não estou. Você pode. Vamos ouvir a Vanessa? Vamos. Porque se eu não Eu estou vou ficar enganado, quieta, me perdoa, você gente, me pode perdoa. agir de forma violenta. Posso? Se estão. Mas aí não é a lei. Tá? É importante você entender. Não é a lei. Não é a lei Intolerância religiosa. Mas Ao eu que se quero- aplica aí é uma outra É o lei. Código Penal, É. já é maior. Mas aí, Isso tipo, é. o que eu É o Código quero Penal. que vocês entendam, gente, eu não sou maluca, me ajuda, pelo amor de Deus. O que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte:
Eu falo pra todo mundo, a Umbanda é paz e amor. Eu não sou. Não entre na minha casa, não quebre as minhas coisas. Minha família tá lá, meu santo tá lá, o bagulho vai ficar doido. E eu não acho que eu esteja errada. Me desculpa. Não é intolerância religiosa isso. É importante você entender. Isso não é intolerância religiosa. O que eu tô falando, eu entendo que temos que ser mais evoluídos, a gente tem que ser educado. Eu tenho educação de Roncó, eu tenho respeito aos mais velhos, eu sou de uma religião completamente universalista, onde a gente respeita o preto, o branco, o pobre, o rico, o branco, o feio, o bonito, a gente respeita todo mundo. Mas não passem de certo limite, porque essa é a ideia que eu tenho. Porque as pessoas podem falar o que for, que a gente vai falar, meu irmão, então tá bom, em Aruanda a gente vai se encontrar e vai dar tudo certo. Mas a gente tem um ponto, o André comentou aqui, ó. A maior parte das pessoas que eu conheço não sabe que somos paz e amor e acham que eu vou fazer um trabalho pra revidar. Então a gente trabalha, a gente mas eles não precisam saber, amiga. A gente já conta. Mas fala um pouquinho, Vanessa, sobre isso aí, pra não deixar dúvida. O que a Nay tá falando e o Wagner e o irmão Wagner estão falando é o quê? Invasão de privacidade. Estaríamos ali todos, outra invasão casa. De domicílio. Domicílio. Estaríamos ali reunidos, realizando o nosso propriedade privada. Sim. E aí chegariam pessoas, como já aconteceu, minha mãe já me contou que já aconteceu isso com ela, de chegarem outras religiões com... Eu não vou precisar falar aqui que vocês vão entender, né? E de ter que ligar pra polícia, não teve quebradeira nessa situação que minha mãe me contou, não teve quebra-quebra, mas vai que chega já quebrando. Sim. Até a polícia chegar, nós vamos ser pacíficos, vamos não, vamos deixar quebrar tudo. A mãe de santo, vamos deixar... Não, pode bater na mãe que a polícia tá vindo. Não vamos deixar. Não, mas não é assim. Então nós vamos agir com nossas próprias mãos. Falta a nossa mãe aqui dentro da lei, isso está resguardado. Está resguardado. É como o Wagner está falando, no caso de invasão propriedade privada, nós podemos agir em defesa própria. Em defesa de terceiro, em defesa de patrimônio. Defesa de terceiro seria da nossa mãe de santo, por exemplo, patrimônio seria das coisas que estariam ali. E lembrando que a gente tem que fazer isso na mesma medida. A gente não pode se defender de forma abusiva. A mais. Mas aí vai entrar naquilo que você falou, que é legítima defesa. Sim. Mas aí é uma questão de processo. Só de defesa muito complexo. Enquanto a polícia chega. Quando a gente não sabe, né? Igual foi aquela casa que foi invadida enquanto não estava. Sim, o povo não tava e ainda deixaram um objeto na porta, né? Chega. E outro ponto que eu queria levantar, que também é espinhoso, vocês acham que nós devíamos ser evangelizados? Porque eu escuto muito isso. Foi uma pergunta retórica, né? Você não quer que eu responda, não, né? O que vocês acham sobre a evangelização da cultura negra no Brasil? O que é a evangelização nessa cultura? É cristianizar, mas nós seguimos a doutrina cristã. Nós, umbandistas. E os candomblecistas? Pois é, mas assim, não tem como... É um ponto espinhoso, que eu acho. Pois é. Eu tenho minha opinião e eu acho que já tem muitos processos depois dessa live. Eu já levei muitas pessoas para um mau caminho. Me perdoa, gente. Não, mas fala, amiga. Sexta-feira. É porque, assim, eu entendo que faz parte da doutrina cristã, independente de denominações, a evangelização. Faz parte Eles da doutrina. Eles colocam isso como um papel. Tá lá. 1, 2, 3. Você tem que... como que é a palavra? Não. Disseminar a palavra, sei lá, tem que espalhar a palavra, não é isso? Eu não tenho... Gente, eu não sou uma pessoa intolerante, eu gostaria de deixar isso registrado. Não tenho problema com pessoas de outras religiões, não tenho. Eu tenho problema com pessoas chatas. Eu tenho problema com pessoas que não entendem que cada um tem a sua liberdade, seu livre-arbítrio, inclusive... Por lei somos amparados, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E o Estado laico me permite ter a religião que eu quiser, se eu quiser ter uma religião. Não é isso? O que eu não gosto, pessoa chata. Inclusive, dentro do nosso terreiro, temos uma pessoa que a gente recorrentemente dá toques, dá detalhes, que a gente também não pode chegar e ser testemunha de Oxalá. Sua vida tá assim porque você não tá num terreiro, você tinha que estar no terreiro. A testemunha de Oxalá também é reprovável, viu, gente? Fica a dica. Sim. O que eu não gosto de pessoas chatas. Uma vez eu tava andando na rua,
domingo de manhã. Tava com meu fio de conta e muita coisa acontece na feira comigo, gente. E eu tava com Naomi e com o Bernardo. Aí uma pessoa aleatória virou pra mim e falou assim: nossa, são seus filhos? Eu falei: sim. Tão lindos, né? Eu falei: obrigada. Mas você sabe que você tá condenando os dois pro inferno, não sabe? Que os dois vão descer pro inferno junto com você por conta da sua religião? Grátis, 0800. Nunca vi a pessoa, nunca mais vi a pessoa. E assim, o que eu penso? Se todo macumbeiro, que é essa pessoa completamente alucinada, desequilibrada, dá uma resposta torta para essa pessoa, a gente vai estar educando. Vamos estar doutrinando essa pessoa com um amor um pouco mais ríspido. Também é amor, a gente também está ensinando, só que de uma forma menos branda, mais sucinta. Porque o que raios passa na cabeça de uma pessoa que me condena para um lugar onde eu simplesmente não vou porque a minha religião não prega aquilo? Você concorda com ela? Mas por que ela tem o direito de me dar a opinião dela e eu não tenho o direito de dar a minha? Mas você não foi... Você foi igual a ele. Você foi restringida de dar a sua opinião? Você não deu. Eu entendeu? sempre imagino que o Wagner tá ali atrás assim: e aí, meu anjo, o que a Umbanda diria nesse momento? Cara, eu ainda penso... Você sabe que uma vez eu tava na feira uma vez, abrindo meu coração aqui pra vocês. Eu tava na feira uma vez e eu tava com a Naomi. Pra quem não sabe, a minha filha caçula é uma pessoa portadora de deficiência, ela tem síndrome de Down. E a mãe dela é um pouco desequilibrada, como a gente já percebeu ao longo dessa live, né? Eu tava andando com a Naomi, veio uma senhora, e a gente sabe que é Umbanda, é paz e amor, um mundo cheio de luz, a gente reza pra preto velho, a gente reza pra alma velha, e a gente ama velho e tá tudo bem. Essa senhora atravessou a feira e ela veio que nem um raio assim na minha direção. Sabe quando a pessoa olha pra você e você sabe assim, essa pessoa vai vir aqui, ela vai falar besteira pra mim? Dito e feito. Nossa, sua filha é daquelas doentinhas, né? Aí eu, com muito respeito, muito amor, meu pai Oxalá me abençoando, falei: aham, é sim, daquelas doentinhas. Aí ela falou assim: nossa, esse povo quando é pequeno é tão bonitinho, né? Eu falei: é sim, mas quando cresce fica tudo feio, né? Aí eu: aham, fica feio sim. Tipo, eu só querendo me livrar. Aí ela no alto ali, cara, foi um momento da vida dela. Ela falou assim: ai, minha filha, sabe o que eu fico pensando em casa? Eu falei: não sei, o que a senhora fica pensando em casa, né? Eu fico me perguntando, a menina tão jovem, tão bonita que nem você, que pecado será que você cometeu pra merecer um castigo desse? Nossa. Aí eu, como sou uma pessoa iluminada, sou uma pessoa que tem muitos guias, eu sou uma pessoa que pratica a lei, pratica a Umbanda, virei pra ela e falei assim: a senhora não conta pra ninguém? Ela falou: não. Eu falei: foi crack. Fumei crack a gravidez inteira, de manhã, de tarde, de noite, mas hoje eu tô limpa, em nome de Jesus. Aí ela falou: em nome de Jesus, amém. Eu falei: amém, isso aí. Porque foi a coisa mais humanamente controlada que eu consegui pensar pra responder uma senhora de 80 anos na feira. O que a gente vê com isso? Que você só pensa mesmo. Mas valeria, de falar, gente, você não faz. valeria a pena discutir com essa pessoa? Pela idade da pessoa, eu respondi. Mas se for uma garota de 20 anos que me fala uma coisa dessa, já ia ter diferente, como já foi diferente em outras. E a gente tá falando, gente, de uma criança deficiente que tava no meu colo. Sim. E eu não tô falando de uma pessoa que eu conheci. Ela me perguntou se eu sabia o que ela pensava na casa dela quando vê uma situação igual a minha. O que dá direito, em que momento um umbandista falou assim: meu anjo, fique na sua casa, pense sobre a minha vida e no momento que você me encontrar, você fala o que quiser porque eu não vou falar nada. Não concordo com passividade, eu acho que eu tinha que ter dado uma banda, né? Não, mas assim... Não, gente. Em outras situações, porque são diversas as situações. Sim. A gente tá falando de idoso, a gente tá falando... Sabe quantas pessoas são assediadas sexualmente com roupa de santo porque as pessoas fazem a ideia que mulheres de santo são todas do job? Você, como homem, talvez não saiba, mas tem um fetiche, não sei, alguma coisa. Eu já passei por situação dentro do terreiro, onde um homem que se dizia Ogã tomou abuso porque eu tratei ele com educação. Se um umbandista é tudo doutrinado a ser educado, a ser ali aberto, acolhedor, as pessoas, o mundo tá maluco. E eu acho que a gente tem que ser maluco no mesmo ponto. Conta aquela história das pessoas no mercado, que você encontrou o cara de... A história do mercado, vou te contar só essa história do mercado. Eu estava no mercado
e tava na minha fila. E entrou uma galera de um terreiro, não conhecia, mas estava todo mundo indo para uma gira, claramente, todo mundo com as indumentárias, umas roupas muito bonitas, inclusive requeté, vários fios de conta e tal. Entrando num mercado, que não vou dizer o nome, mas fica na quadra 8 de Sobradinho. E as pessoas estavam entrando lá e eu tava no caixa no final. E eu acho que eu sou testada pela espiritualidade pra ver o que a Nayara vai fazer nesse momento. Ela vai alucinar? Ela não vai alucinar? Eu acho que eu sou mais testada do que outras pessoas. Não sei. Eu tava na fila. Aí a mulher que tava no caixa, a atendente do caixa, virou e falou assim: ah lá, ó. Ah lá esse povo entrando no mercado. Tinha que ir pro circo esse tanto de palhaço. Aí eu naturalmente olhei para os então palhaços. Não vou falar. E vi pais de santo, mães de santo entrando, tipo assim, entrando no mercado. Aí a outra menina do caixa na frente virou e falou assim: é um absurdo esse povo andar solto, né? E as duas começaram a falar na maior naturalidade, como se fosse uma coisa, como se não fosse crime, como se não fosse ridículo, como se não fosse uma situação, como se não fosse absurda, né, entendeu? E assim, e elas começaram a discutir. E eu falei assim: não vou me meter, Não vou vou ficar na minha, as meninas estão aí trabalhando, tô de boa, não vou me meter porque eu sou paz e amor, né? Veio um abençoado atrás de mim na fila, cortando a fila, um cara tipo aleatório, um terceiro criminoso, veio por detrás: você dá licença, por favor, tá, não sei o quê. Chegou nas meninas e falou assim: a sorte deles é que eu não tô armado, porque se eu tô com a arma na minha mão, eu mato todo mundo por esse abuso. Aí eu falei assim: gente, vocês estão falando sério? Vocês estão falando isso alto? Vocês estão falando sério? Vocês estão ficando doido? O que tá acontecendo aqui? Que é isso? Tipo assim, que é esse? Aí ficou aquele climão, o povo da fila, o povo do caixa, todo mundo tipo meio que sem saber o que fazer. E eu ainda falei assim: ó, para com isso, vocês estão fazendo, além de ser muito feio, é crime, tá? E outra coisa, eu vou falar pra vocês: torce pra esse povo não passar aqui, porque se eles veem o nome de vocês no crachá, vai fazer macumba até altas horas, vai tomar... E já botei o terror e saí de lá plena. A minha dúvida é: em que momento a gente foi tão omisso que as pessoas acham que podem desferir palavras de ódio e não ter nada... Eu tenho que ser passiva nesses momentos? Não, claro que não. Eu vou usar um pouquinho de uma atribuição que a vida me deu, que é ser professor de história. A gente não cometeu nenhum deslize. A gente tem que lembrar, aqui, lá atrás, quando os africanos vinham para cá, que eles foram construindo toda esse sincretismo religioso que hoje redundou o que a gente chama de Umbanda, de Quimbanda, né? De Catimbó, de Candomblé, todo esse arcabouço de conhecimento. Sim. Que eles foram construídos, sempre foi perseguido. E aí eu vou voltar de novo naquele ponto. Por isso que a lei de intolerância religiosa está dentro da lei de racismo. Não dá para a gente desvincular essa construção de identidade, né, de povo brasileiro, desse processo. O que acontecia lá na Bahia de Todos os Santos? Os candomblés eram invadidos pela polícia. Não era por uma pessoa aleatória. Sim. Era pela polícia. A polícia entrava, quebrava, batia, tudo, prendia, até que a maioria dessas pessoas perseguidas na Bahia foram para o Rio de Janeiro, para que eles pudessem processar a sua fé. E sabe o que acontece? E você possivelmente vai recordar, hoje no Rio de Janeiro, as pessoas, os negros no morro, eles param de professar sua fé nas religiões de matriz africanas e vão para as pentecostais para não sofrer racismo dentro, né, intolerância religiosa dentro das próprias comunidades. Sim. Cara, isso é uma questão que pode ser até epidêmica. Só que, veja bem, não tem como eu pegar e falar assim: haja... Não é isso que eu estou falando. Porque quando a gente vem falar aqui sobre intolerância religiosa, aí eu peço de novo a Vanessa para poder falar. Nós estamos falando, quando a gente fala de intolerância religiosa, a grande vitória de nós, povo de terreiro,
de nós, negros no Brasil, negros de todas as matizes, Sim. foi que nós conseguimos aprovar uma lei que torna essas pessoas, que você citou, todas elas, réu no tribunal, criminosas na sociedade. Você entende? É esse o processo. Agora, eu não posso fugir da minha realidade. Eu sou preto, Nai. Eu sou preto e sou um bandista numa sociedade branca, velho. Agora você acha que também para mim não acontece essas encruzilhadas? Todas elas. Mas é porque vocês são jovens, estão muito tempo nessa estrada. Então, assim, os africanos, eles não vieram, eles não foram trazidos, né? Eles foram forçados. Pois é. Ó, e a gente está falando apenas desse processo, né, ancestral, que é uma coisa que é natural. O processo ancestral é natural. Quer ver uma coisa que não é natural? Quem é que garante que os negros que estão hoje aqui defendendo esse processo? Que aí eu estou falando agora como um espírita, um bandista que eu sou. Quem é que garante que esses negros reencarnados agora, nesse exato momento, não eram os perseguidores lá atrás? Você compreende? Vivendo nessa pele, agora que esse processo de reconstruir uma sociedade. Porque o que nós estamos fazendo aqui, Nai, é reconstruindo uma sociedade. Uma sociedade que ela tem que ser justa, que ela tem que ser igualitária e que ela tem que ser nosso irmão em última instância. Não tem como fugir disso. Eu vou ter que voltar muitas vezes. Todos nós temos. Eu estou falando aqui, Nai, é óbvio que eu me coloco muito no seu lugar, porque eu não vou contar das minhas experiências Sim. em sala de aula, nas escolas que eu passei, em todas elas, porque as suas é o suficiente para a gente entender que existe um problema e que ainda, agora, nesse momento, nós temos uma solução. Não de nos proteger das injustiças, porque isso é impossível, mas sim de nos defender contra ela, Sim. que é a lei. Não tem jeito. Lembrando que o conhecimento, eu ouço muito falar sobre isso. O conhecimento, ele é espada, mas o conhecimento também é escudo. Sim. Então a gente tem que estudar, a gente tem que saber sobre lei de racismo, lei de intolerância religiosa, a gente tem que saber sobre Constituição, a gente tem que saber sobre o ECA, a gente tem que saber o básico de todas as leis. E na era Isso, não usem o telefone internet. só pra Pois compartilhar a marmotagem. A gente tem que ter, e eu não tô afastando aqui o poder da lei e a importância da lei, porque é uma coisa que eu falo pra todo mundo. As pessoas, elas podem não gostar de mim, podem não gostar da minha casa, não gostar da minha família, mas tem que respeitar, porque independente do segmento religioso, a gente tem a nossa Constituição que protege todo mundo da mesma forma. Você não pode fazer isso, eu posso fazer isso e tá tudo certo. Tem que respeitar. Mas o que eu não consigo aceitar, eu falei já pra você isso, que eu tenho essa dicotomia muito grande na minha cabeça, porque o que acontece? Enquanto a parte católica, cristã, da Umbanda, a influência católica, cristã, que seja, da Umbanda me fala para dar a outra face, para entender o agressor como meu irmão, a minha raiz candomblessista, a minha raiz ancestral, me ensina que Ogum fez uma coisa que não devia, cumprimentou todo mundo da vila num dia de Oxalá e ninguém respondeu porque era o dia do silêncio. Aí ele ficou levemente zangado, arrancou a cabeça de todo mundo da vila e descobriu que ele estava errado e ele foi sentenciado à morte. Então, Ogum foi lá e arrancou, depois de arrancar a cabeça de todo mundo, foi lá e arrancou a própria cabeça, porque ele não ia dar o orgulho de ninguém, a ninguém, que arrancasse a cabeça do grande Ogum. Então, eu tenho essa dificuldade, porque eu acredito que Inhaçã se faz borboleta para voar, para visitar, para resolver, mas na hora que precisa, ela se transforma em búfalo e derruba todo um pelotão de homens. Mas você e vê... eu fico nesse meio assim, tipo assim, eu quero ser búfalo, cara. Mas Nai, você vê que você olha para essas situações, todas elas, Sim. com fatalidade? Sim. Com fatalidade. Porque é uma a gente fatalidade. tá num país que tá matando pessoas por conta de religião. Olha para você ver, a maioria de nós olha como conformismo. Como conformismo. Não tem como ser diferente. E foi justamente isso que fez com que o negro vivesse mais de 300 anos na escravidão. Beijo, Bahia. Nosso tempo já tá acabando. Olha o horário, fala. São 8h30.
Não teve nenhuma musiquinha hoje? Não tem tempo, a galera tá doida. Vou dar música aqui agora. Vai, fala. Vai, Vanessa, pode encerrar. Tem que ter a conscientização que nós somos, eu mesmo, eu falando por mim, eu sou negra, eu sou bandista, então eu tenho o dever de, em qualquer momento que acontecesse isso que aconteceu com a Nai, ou qualquer outro momento que um negro for hostilizado do meu lado, uma pessoa de candomblé, de umbanda, for hostilizada do meu lado, eu me apresentar como advogada dessa pessoa e eu fazer valer a justiça aqui dentro para nós negros, umbandista e candomblessista aqui no Brasil, porque só assim o nosso Brasil vai mudar. E se pra você for ver. eu que encontro essa pessoa, eu resolvo e depois ligo pra minha advogada. Ó, pra você ver, lá na minha escola, lá na minha escola, os alunos sempre me procuram porque, por causa dessas questões que eu defendo. Nós temos lá na minha escola um grupo chamado Movimento Black, que eles têm jornal, eles têm programas de televisão no YouTube, que faz Eles não deixam eu falar, a orientação dessa galera. Mas eu sou assim porque eu não estudei na sua escola, Pois é. velho. Eles não deixam eu falar. Um beijo, gente, um beijo. Eu tenho certeza que o time Nai ganhou. A Morgana tá falando, fiquem mais 40 minutos. Fiquem mais pra acabar Beijo, com a bênção discussão. de Manda um abraço todos. pra Curitiba. Beijo pra Curitiba, obrigada. Parte 2 desse tema. Beijo. Por que vocês estão indo embora, gente? Por quê? Tô Vocês são os perguntando. queridos até quarta-feira que vem, gente. Vai ter que ter Beijo. tema novo de novo. E o Lucas Beijo, falou que vai gente. participar. Abençoe vocês, Tchau, obrigada, tchau. obrigada, Amiga, nós obrigada. estamos com eu 162 falo, eles que não deixam eu falar. Ai, vamos escutar a música. Mãe Carmina, pode falar agora!